Ele tinha um primo em comum dele ali que consertava equipamentos eletrônicos na minha cidade, né? Rádio e TV naquela época. Que chamava João Maria. Forte abraço, João Maria. Você foi um dos meus incentivadores a cair na profissão. E aí eu comecei a mexer com eletrônica. O engraçado é que sim, eu arrancava sucata de tudo que você imaginar. Por exemplo, eu tinha um despertador na minha casa. Eu coloquei um LDR na janela. E aí eu tinha um alarme de Ipanema ligado no LDR. Então, todo dia para me levantar para ir para a escola, eu colocava de propósito, porque só parava quando eu saía da cama e tirava o LDR para o escuro. Porque o LDR, LDR é um sensor que tem iluminação pública, né? Conforme clareia o dia ali, ó, vai clareando. Você era tipo o inspetor bugiganga, você ia fazendo as paradas. Conforme clareando o dia, ele disparava a central do Ipanema, que tem a sirene nela mesma. Ficava pim, pim, pim. Então aquilo, cara, eu tinha que sair, levantar, ir lá e desligar. Aí fui só gostando cada vez mais. Comecei a ser conhecido na cidade e criei uma rádio pirata. Você criou uma rádio pirata? Criei uma rádio pirata. Abri uma rádio pirata. Nem imaginar o que passava nessa Esse é o rádio. corte. Não. Eu criei uma rádio pirata. Na verdade, assim, eu fiz um transmissor, que é aquele que eu fiz o chamado lá no Clube do Instalador, né? É. Aquele transmissor, ele anda comigo há 30 e poucos anos. Então eu não tinha condições de fazer a placa de fenolite, aí eu fazia a placa do meu jeito, né? Com um pedaço de cobre ali, as trilhas, o fundo ali, a caixa de sabão em pó, Omo. Isso é roots, hein? Vai pensar. Então, assim, isso é raiz. Isso foi só despertando cada vez mais a minha vontade por eletrônico. E aí, eu fiz essa rádio pirata na minha cidade. Num determinado dia, eu estava ensaiando pro São João. Chegou os caras do Dentel. Eu já sabia que Dentel era o órgão que fiscalizava telecomunicações no Brasil. Hoje é a Anatel, né? Antigamente chamava Dentel. E aí minha falecida mãe, que Deus o tenha, chegou lá na quadra da escola e falou assim, ó, tem um carro lá na porta de casa, eles querem falar com você porque tem uma antena em cima do telhado. Eu tinha construído uma antena de 4 elementos com central, a luzinha vermelha de ave natal acendia na ponta. O Fernando era o máximo, o pessoal falava que era um cabaré, aquela porra lá. E aí, beleza. Cheguei lá, montei na moto da minha mãe na garupa e fui. Os caras falaram assim, ó, tem uma denúncia anônima aqui na cidade, tem uma rádio pirata, e a gente viu pela antena aí, que é sua e tal, você pode abrir lá. E eu fechava meu quartinho da eletrônica, eu tinha um quartinho que eu tinha uma bancadinha e tal. Falei, beleza, abri ele, cadê o transmissor? Aí eu tava montado em cima de um estante que eu tinha com um 13.1 CCE, Cássio. Nossa. Olha, que a fita não era nem auto-reverso, quando acabava o lado. Aí onde tava sacado, ó, eu colocava minhas fitas pra passar no meu 3 em 1, pegava a minha bike e andar. Pá, e a música só transmitindo no meu radinho lá que eu tinha. Quando acabava, ficava mudo, que não era reverso, aí eu voltava e invertia o lado da fita, ó. Ó que máximo, ó. É história, hein, velho? Radialista. Radialista, ó. Aí vem cair no microfone de podcast. Mas enfim. Então já era uma aptidão. Então a comunicação na sua vida, Newton? Olha, não sei se era uma aptidão, mas já era uma pirataria. Já era uma vontade controlável. Porque assim, conforme eu fui entrando no mundo da eletrônica, que eu comprava as revistas de eletrônica, sabia eletrônica total, vinham os projetos que tem toda a revista de eletrônica no passado. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia os meios são digitais. Aí eu pegava esses projetos e executava. Um dos projetos que eu gostava era o do transmissor de FM. Aí eu fiz um na minha cidade, na época não tinha, hoje tem, Cultural Patuense, que não tinha rádio comum, nenhuma. Aí eu fazia minha rádio para me conversar comigo mesmo, não tinha público, não tinha nada. Era um ego meu em construir um transmissor que eu sabia que eu rodava 1 km e o transmissor chegava a 1 km. Só para ver funcionar. Na revista dizia, ó, se você usar esse transistor tal, eu chego em 1 km de transmissão usando uma antena tal, papapá, tem toda uma lógica. Eu fazia para ver se dava esse 1 km. Aí... Para o pessoal saber, né, as coisas tinham que ser nas revistas, né? Porque hoje você vai lá no YouTube e tem um monte de vídeo como fazer, né? Sim, não, era revista. Você vai na banca, comprava revista. Ficar pegando componente na minha cidade, a cidade mais próxima que vendia componente chama Mossoró, a 100 km da minha. A segunda que talvez venda, a terceira é Caicó e Natal. Isso você tinha quantos anos, Newton? 13, 14. 13, 14 eu já fui chamado a atenção porque... Eu fazia tinha uma rádio pirata na minha cidade. Mas o que vocês falavam nessa rádio aí? Não falava nada. A rádio não falava absolutamente nada. Eu colocava a minha fita lá pra passar e meu hobby era pôr a fita pra tocar minha música. Então você... não. Era a sua música que você fazia ou era das músicas? Não, as músicas da minha região. Ah, sim, entendi. Você já viu ele cantando?
Como que ele vai... Fernando. Não. Às vezes era a música que ele tocava um teclado. Ah, tá. Sei lá, né? Eu tocava outra coisa, né? Não fala, pô. No grave. Ele tinha essa... Não, assim, ó.